A paz do Senhor, família amada. Hoje eu vou aqui fazer o nosso círculo de oração. A semana passada eu nem consegui fazer em vídeo, eu fiz só em áudio. Eu vou tentar fazer hoje em vídeo. Eu estou com uma gripe muito forte, já tem quase um mês. E essa gripe ela é um pouco estranha. Quando você pensa que tá sarando, aí ela ataca novamente e vem com muita força. Então tem atacado muito a minha voz, a minha garganta, meu corpo. Mas eu vou me esforçar aqui hoje para fazer esse círculo de oração em vídeo para você participar comigo, para que o nome do nosso Deus não fique sem louvor nesse dia, na nossa família, e que nós possamos juntos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Se por acaso eu começar a tossir, você me perdoe, mas nós vamos juntos, amém? E eu não vou cantar um louvor inteiro, eu vou tentar cantar um pouquinho, porque começa a dar crise de tosse. Vamos só louvar e engrandecer o nome do Senhor neste momento. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Quanto mais perto nós chegamos do Senhor, mais nós entendemos que somos imperfeitos, que precisamos de melhorar a cada dia. E nós temos que nos posicionar neste caminho, no caminho de melhorar a cada dia, a cada dia, a cada dia, em nome de Jesus, para que o nome dele seja glorificado e engrandecido nas nossas vidas. Amém? Hoje, dia 3/9/2022, Zacarias capítulo 8, nós já estamos em setembro, como o tempo está passando rápido, né? E nós já estamos terminando o Velho Testamento, daqui uns dias nós vamos entrar em família no Novo Testamento. Nós vamos juntos participar da história de Cristo, da revelação de Cristo ao planeta Terra. Oh, como é maravilhoso, oh, como bom e agradável é que a família vive união, essa união e louvor do nosso Deus. É maravilhoso, né? Então vamos à leitura, Zacarias capítulo 8. Promessas de Deus. Oh, título lindo. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse: Eu tenho um grande amor por Jerusalém, um amor que me faz irado contra os seus inimigos. Eu voltarei para Jerusalém e ali morarei. Então Jerusalém será chamada de cidade fiel, e de um monte do Senhor Todo-Poderoso será chamado de Monte Santo. E o monte do Senhor Todo-Poderoso será chamado de um Monte Santo. Mais uma vez, os velhinhos e as velhinhas com as suas bengalas na mão vão se sentar nas praças de Jerusalém, e as praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Isso pode parecer impossível aos que voltaram do cativeiro da Babilônia. Imagina como que eles encontraram a terra. Mas não é impossível para mim, o Senhor Todo-Poderoso. Vou salvar o meu povo. Eu os tirarei dos países do leste e do oeste para onde foram levados como prisioneiros, e os trarei de volta para Jerusalém, onde ficarão morando. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, e os governarei com justiça e fidelidade.
O Senhor Todo-Poderoso diz: portanto, tenham coragem todos os que estão ouvindo agora, o mesmo que os profetas disseram quando começou a construção do templo do Senhor Todo-Poderoso. E foram colocados os seus alicerces, pois até aquele tempo não havia dinheiro para pagar os trabalhadores, e os animais de carga não rendiam dinheiro para os seus donos. Havia tantos inimigos que ninguém vivia seguro, pois eu fiz com que todos fossem inimigos uns dos outros. Mas eu, o Senhor Todo-Poderoso, prometo que agora não vou tratar os que restam deste povo como fiz no passado. Eles semearão as suas terras em paz, as parreiras darão uvas, a terra dará boas colheitas e cairá a chuva do céu. Darei tudo isso aos que restarem do meu povo, moradores de Judá e de Israel. No passado, os povos de outras nações maldiziam uns aos outros assim: que Deus os castigue como castigou o povo de Judá e de Israel. Mas eu vou salvar vocês, e no futuro, aquele mesmo povo, aqueles mesmos povos que diziam isso uns aos outros, vão dizer assim: que Deus os abençoe, como abençoou todo o povo de Judá e de Israel. Não fiquem com medo, tenham coragem. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo: quando os seus antepassados me fizeram ficar irado, eu os castiguei, como havia resolvido antes. Não mudei de ideia, e agora resolvi abençoar e não vou mudar de ideia. Portanto, não fiquem com medo. São estas as coisas que vocês devem fazer. Digam todos a verdade uns aos outros, decidam com justiça os casos nos tribunais, a fim de que haja paz. Porém, não façam planos para prejudicar uns aos outros, e não jurem falso, pois eu, Senhor, odeio tudo isso. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse: os jejuns do 4º, 5º, 7º e 10º mês de cada ano vão virar dias de alegria, dias de festa para o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. O Senhor Todo-Poderoso diz: vai chegar o dia em que os moradores de muitas cidades virão até Jerusalém. Os moradores de uma cidade dirão aos de outra cidade: nós vamos adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedir que Ele nos abençoe. E os outros responderão: pois nós vamos com vocês. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedirem que Ele os abençoe. Naqueles dias, 10 estrangeiros irão agarrar um judeu para lhe dizer: nós queremos seguir a sua religião, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Amém? Palavra abençoada, maravilhosa para as nossas vidas. Com o título Promessas, né? Então, o que é o nosso Deus, gente? Como que nós olhamos para o nosso Deus? Um povo que estava voltando de um cativeiro de 70 anos, um povo que viu a sua terra ser devastada, destruída pelos inimigos, tudo ser levado, tudo ser quebrado, colocado fogo, o templo do Senhor todo destruído, arrombado, levado todo o tesouro que tinha lá dentro, tudo que era aquele símbolo, né, da presença do Senhor, levado embora. Então, quando eles voltaram do cativeiro, o que eles encontraram na terra? Muitos inimigos morando ali, tomaram posse. O inimigo havia tomado posse da terra deles. E eles entraram para reconstruir. Porém, os inimigos eram tantos e não deixavam. Todo o trabalho que eles faziam não rendia. Por mais que eles plantassem, por mais que eles trabalhassem, por mais que eles levantassem de madrugada, o trabalho não rendia.
E aquele povo, eles decidiram assim, falando, olha, então vamos fazer o seguinte, a gente para a construção do templo e vamos organizar primeiro a nossa vida. Vamos parar com as coisas do Senhor e vamos preocupar primeiro com as coisas da nossa vida, com o trabalho, com procurar alimento, com buscar meios de nos vestir, de nos agasalhar. Depois a gente cuida das coisas do Senhor. E Deus mandou o profeta falar para eles que não era assim. Primeiro, busque as coisas de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Enquanto eles estavam buscando somente as coisas terrenas, deixaram as coisas de Deus de lado para organizar primeiro a sua vida, para depois organizar as coisas do Senhor. Por mais que eles plantassem, por mais que eles trabalhassem, por mais que eles tentassem fazer paz com os inimigos, não estava tendo resultado. Então, nesse contexto, o Senhor manda essa mensagem. Porque quando Deus mandou o profeta falar para eles, olha, primeiro construam a casa do Senhor, depois vocês se preocupem com as outras coisas. O resto vai ser acrescentado. O que eles fizeram? Eles obedeceram. Entrou Josué, Zorobabel, Neemias, Esdras, obedeceram. E a gente vê aqui assim, Ageu, Zacarias também, todos nesse contexto, né, da construção do templo. E Deus manda essa promessa aqui através de Zacarias. Quando o povo entra em obediência, a partir dali, a partir da obediência, a partir do momento que o povo foi resolver primeiro as coisas do céu, busca primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, Deus manda essa promessa. E se Deus promete, Ele é fiel, Ele cumpre. O Senhor não promete nada que Ele não possa cumprir, porque Ele pode cumprir tudo e qualquer coisa, nada é impossível para Ele. A primeira promessa, Deus mandou 4 promessas nesse capítulo 8. A primeira promessa fala de restauração. Restauração de Jerusalém. Para quem foram essas promessas? A gente viu aí também no texto, fala. Para Jerusalém, para o povo de Judá e para todo Israel. Ou seja, para o reino do norte e para o reino do sul. A partir daquele momento, Deus estava começando a restaurar o povo de Deus. A primeira promessa, do versículo 1 ao versículo 8, restauração de Israel. Coisa mais linda, restauração de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Deus fala que ama Jerusalém. Ama tanto, que Deus fica até irado com aqueles que judiam de Jerusalém, né? Deus fala que vai voltar para Jerusalém. Voltar a morar, vou voltar para aí, vou voltar a morar. O meu monte será chamado de Monte Santo. O Monte Sião, onde foi construído o templo. Os velhos irão para as praças, andarão lá tranquilamente sentados nas praças. O que é isso? O povo vai viver muito. As crianças estarão brincando nas praças. O que é isso? É paz, é vida, é prosperidade, é descanso. Olha, porque o povo vivia assim, construindo a muralha com a mão e com a outra a espada, lembra? Agora Deus está falando, os velhinhos vão se sentar nas praças, as crianças vão brincar na praça. Vai haver paz. Vou trazer o meu povo de volta. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, os governarei com justiça e fidelidade. Deus está falando, olha, eu vou ser o Deus de vocês. Eu não desisti de você. Então, se às vezes você está vivendo um tempo de total derrota, de total destruição na sua vida, creia, Deus, Ele pode te restaurar. Ele pode ser o seu Deus.
Basta você se arrepender dos seus pecados. Basta você se render a Ele, se volta para Ele, entra em obediência. Viva um estilo de vida de obediência ao Senhor. E você vai ver tudo sendo transformado na sua vida. Busca primeiro o reino de Deus. As outras coisas Deus vai acrescentar assim, ó. E com uma tão grande prosperidade que você nem vai imaginar. Então Ele quer ser o seu Deus. As portas estão abertas para que Ele seja o seu Deus. E você seja o povo dEle. Deus aqui estava começando a construir o povo de Deus novamente. E quando a gente olha essa promessa, ó, Judá, Jerusalém e Israel, a gente sabe que nós somos o Israel. Quem que é Israel hoje? É o povo de Deus. Quem é que vai ser arrebatado? Aquele que aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador e vive uma vida reta de obediência a Ele. Eis aí o povo de Deus. E Deus manda essa promessa para aquele povo escolhido, para o povo que Ele escolheu, aqueles que são adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Deus mostra que o amor dele por Jerusalém. A gente sabe que o povo de Israel, os judeus, eles são como que o relógio do mundo, o relógio de todos os acontecimentos. Todas essas promessas, toda a história que a gente vê que aconteceu com Israel aqui, é uma micro de uma macro que vai acontecer. Então, quando a gente vê que Deus restaurando Jerusalém, Deus vai restaurar o seu povo mundialmente. Mundialmente. A segunda promessa, está do versículo 9 até o versículo 13. Proteção contra os inimigos. Deus fala para o povo assim, tenha coragem, não tenha medo de inimigo. Inimigo não é nada, para Deus inimigo não é nada, Ele com sopro destrói os seus inimigos. Não serão tratados como foram tratados os seus antepassados. Por quê? Porque vocês se arrependeram. Vocês reconheceram Deus como seu Senhor e o seu Salvador. Vocês semearão a terra em paz. A terra dará chuva, dará boa colheita. Já não vai mais ser aquele tempo de que lança 1000 sementes e colhe 100. Não, você vai lançar 100 e colher 1000. Lindo demais, né? Haverá quebra de maldição. Aqueles que te olhavam e falavam que você era uma maldição, vão dizer agora que você é uma bênção. Aqueles que olhavam para você e não viam nada, agora vão ver tudo de bom. Por quê? Porque Deus quebra a maldição, Deus transforma tudo que era miserável em algo próspero, em algo lindo, em algo maravilhoso. Então, se você teve uma vida até hoje, uma vida triste, de dificuldade, de depressão, de solidão, de angústia, de viver separado, a partir de hoje, Deus quer tirar tudo isso da sua vida, Deus quer restaurar, Deus traz promessa e essa promessa é para o mundo inteiro, para o povo dele do mundo inteiro. Como eu disse, o micro que aconteceu em Israel vai acontecer em macro no planeta e isso leva ao povo de Deus, essa promessa é para o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Aquele que tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, não de boca, mas de atitude, de coração, de sentimento, de profundidade, de mente, de verdade. Então essa promessa é uma promessa de restauração, de renovação, de proteção contra os inimigos. Haverá quebra de maldição. Não fiquem com medo, tenham coragem. Então, quando você está vendo aí vários rumores de coisas terríveis que vão acontecer, não fique com medo, tenha coragem. Deus não perde o controle. E tudo tem que acontecer para quê? Para a honra e glória do nome dele. E ele é fiel e tudo que ele falou, deixou escrito, vai acontecer.
Então, que nós possamos, nesse tempo de fim de tempos, entendendo que essas promessas, elas estão vindo à tona de forma macro. Então, nós temos que nos posicionar, tem que ter posição. Posição de verdadeiro adorador, decisão. Sair de cima do muro, escolha o seu lado. E a terceira promessa é uma promessa de orientação. Resolvi vos abençoar, não tenham medo. Se eu naquela época falei que ia destruir, que ia arrasar, que ia exterminar com tudo e fiz, agora que eu estou falando que vou construir, renovar, restaurar, eu vou fazer, não vou mudar de ideia. Esse é o nosso Deus. Digam, aí Deus dá uma orientação para o povo, promessa de orientação. Deus não nos deixa sem orientação, nós temos hoje a palavra de Deus que nos orienta. É o que a gente está fazendo aqui hoje, estudando. E aqui Deus mostra o que Ele gosta. Olha, digam a verdade uns aos outros. Não sejam pessoas mentirosas. Sejam pessoas que falam a verdade, que vivem a verdade. Não faça planos que prejudiquem os outros. Não dê falso testemunho. Decida com justiça para que haja paz. Não tome partido porque você conhece, porque você gosta. Não tome partido. Decida com justiça para que haja paz. E Deus fala, eu odeio a mentira, a falsidade, o falso testemunho. E a outra promessa que vem aqui também junto com essa da orientação é os jejuns. Os jejuns do quarto, do quinto, do sétimo e do 10º mês serão tirados e no lugar serão colocados festas. Então não precisará mais jejuar, tempo de tristeza, vai vir tempo de festa. Esses jejuns eram feitos para lembrar quando Nabucodonosor entrou, destruiu Jerusalém, quando o povo foi cativo, quando a morte de Gedalias, quando eles tentaram restaurar e mataram Gedalias. Então esses jejuns eram jejuns de tristeza, jejuns de lembrar de tristeza. Deus está falando que esses jejuns vão virar dia de festa. Então os seus dias de tristeza vão virar dias de festa. Pensa nisso, creia nisso, promessa do Senhor para o povo dele mundialmente. Você é povo de Deus. Você é parte integrante do povo de Deus, você é filho de Deus. Então receba essa promessa para a sua vida. E Deus fala, amem a verdade e a paz. Que lindo, né? E aí vem a quarta promessa, que todos os povos virão a Jerusalém e vão adorar o Senhor. Então essa é uma promessa. Se a gente olhar essas 4 promessas, a gente vê meio que uma história do mundo do que vai acontecer. Nos últimos dias, o povo irá até Jerusalém. Nós iremos adorar o Senhor e pedir para que Ele nos abençoe. Hoje a gente vê isso acontecer. Quantas caravanas, quantas viagens de pessoas do mundo inteiro indo para Jerusalém, para adorar o Senhor em Jerusalém. Isso já está acontecendo. A gente vê isso acontecendo de forma mundial. Todos os países poderosos, nações poderosas, né? Então, o Deus de Israel será reconhecido como o único e verdadeiro Senhor. Então, nós já reconhecemos que o Deus de Israel, Yahvé, é o único digno de honra e de glória, aquele que nós louvamos e adoramos e nos entregamos a Ele 100% da nossa vida. Palavra maravilhosa. E a palavra... Desculpa, gente. Essa palavra de hoje, eu coloquei por base 4 palavras nela, que é restauração, proteção, orientação e adoração. Deus restaura, Deus protege, Deus orienta e Deus nos leva a um tempo de louvor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, a um tempo
onde o Espírito Santo direciona a nossa vida e a paz em nós. Então, através de Jesus, a gente vê que isso é um plano de Deus, que ele realizou através de Jesus. Através de Jesus, nós somos restaurados. Lembra lá em Marcos, quando o Senhor curou aquele paralítico, ele falou para ele assim, ó, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Então, o que é essa restauração? É a restauração que nós, povo de Deus, tivemos com a vinda de Jesus Cristo. Nós somos restaurados ao patamar de filhos de Deus. O Senhor nos lavou, nos limpou. Jesus nos lava, nos limpa, nos redime. Então, essa restauração a gente recebeu ela através de Cristo, porque Cristo tira todos os nossos pecados. Nós já não somos mais escravos do pecado. Nós somos restaurados em Cristo Jesus, à presença do Pai diante dele no trono da graça. O véu foi rasgado, então houve uma restauração. O povo de Deus foi restaurado. Olha que coisa maravilhosa. Depois nós temos proteção. Proteção, nós temos ali em 1 João 5,18, fala assim: sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque nós já fomos restaurados, nós não continuamos pecando. A gente não vive em pecado, a gente não vive para pecar. Isso já era. Quando a gente entra em pecado, comete algum pecado, a gente sai debaixo dessa restauração, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Não estou dizendo que nós não somos pecadores, é diferente. Porque o Filho de Deus os guarda. Então a gente não vive em pecado, por quê? Porque Jesus nos guarda. E aí vem, e o maligno não pode tocar neles. Daí vem a proteção. Se você é filho de Deus, se você faz parte do povo de Deus, o maligno não pode te tocar. Por isso que ele lança setas na sua mente para te enganar e fazer você entrar em pecado, para que você perca essa proteção. Então esteja alerta, esteja atento a isso. A terceira promessa, a orientação. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos orienta, né? Lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, diz assim: toda a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus, ele é útil para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Qual que é a orientação para nós? Boas obras. O que agrada a Deus é o seu povo praticar boas obras, andar em retidão, andar em justiça, cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. Essa é a orientação que nós já recebemos. E aí vem a adoração, que vai ser um tempo em que nós vamos entrar na adoração perpétua. Nós estaremos lá diante do Senhor, vivendo com Ele, adorando perpetuamente. Olha que lindo! Lá em João, capítulo 14, do 1 ao 3, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. E Jesus fala assim, olha, eu vou, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então lá não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá ranger de dente. Lá será um lugar onde a gente vai viver constantemente no estado de adoração ao Senhor. Olha que lindo! Essas são as promessas que nós, como servos do Senhor, recebemos de forma macro, de forma
que é para todo o planeta, para todo aquele que se rende a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, porque nós só podemos ser salvos através do sacrifício de Cristo, não há outra forma. Nunca, jamais se pode tirar o mistério da graça que Ele teve sobre nós. Então não há nada que a gente possa fazer para que Ele nos ame mais, e não há nada que Ele possa fazer para que Ele nos ame menos. Então que nós possamos nos render hoje e receber essas promessas no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, agora nós vamos orar. Eu espero, em nome de Jesus, que essa palavra tenha entrado no seu coração e que você possa orar junto comigo. Hoje eu tenho um motivo especial de oração, que é o aniversário do meu cunhado George, o marido da Mária. Ei, George! Hey! Tudo bem, meu cunhado? Que pena que eu não posso te dar um abraço hoje, porque você está do outro lado do oceano, né? Mas eu desejo do fundo do meu coração que você tenha um encontro genuíno com Jesus e que você possa ouvir Jesus falando no seu ouvido: meu filho, eu te amo. Que você possa receber esse abraço de Jesus, esse carinho. E quando Ele te abraçar, que você receba aquele descanso que você procurou durante toda a sua vida. E você vai estar neste lugar de verdadeira adoração, adorando Ele em espírito e em verdade. Amém? Eu te desejo um feliz aniversário, cheio de alegria, de paz. Ganhe muitos abraços, ganhe muitos beijos, ganhe um café da manhã, um almoço, um jantar feito com muito amor, com a família reunida em nome de Jesus. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor hoje o George, meu cunhado, ele está fazendo aniversário. Senhor, ele é teu filho amado, aquele que o Senhor ama, Senhor Jesus. Que ele possa ouvir a tua voz hoje, que ele possa sentir o teu abraço hoje, o carinho, o amor que o Senhor tem por ele. Que o Senhor possa prolongar os anos de vida dele com muita saúde, com muita alegria, com muita prosperidade e com muita presença do Senhor na vida dele. Em nome do Senhor Jesus eu declaro. Amém? Glórias a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, eu coloco também toda a minha família, minha mãe, minha tia Maria, na tua presença, Senhor. Eu coloco as minhas primas, meus primos, tios e tias. Coloco a minha casa, meu esposo, a minha família. E hoje eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor envie a cura nas nossas casas, Pai. Nos livra e nos liberta de toda enfermidade, de todo mal-estar, Senhor, de toda doença. Porque o Senhor já levou sobre si, na cruz, Senhor, todas as nossas enfermidades. Pelas tuas pisaduras nós fomos curados. Em nome de Jesus, eu declaro a cura e a vitória sobre qualquer enfermidade na minha vida, na vida da minha família e na vida da minha parentela. Em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Glórias a Deus. Um beijo, família, e até o próximo sábado, se assim o Senhor o permitir. E eu creio que Ele quer. Em nome de Jesus, fica com Deus. Beijo.